gente vai aprender aqui com a nossa primeira convidada, que é a Luciane Quedo, ela que é especialista em investimentos e educadora financeira também. Lu, bom dia pra você. Bom dia. Tudo jóia? Bem-vinda. Obrigada. Bom, acho que você observou aqui, eu fazendo essa chamada aqui da nossa entrevista, todos aqui já... Não sei, é difícil, né? Sim, bom dia, Renata. Bom é um prazer dia. estar aqui para falar de um tema tão importante e tão relevante. Sim. A Páscoa é o momento que a gente tem culturalmente o hábito de trocar amor, carinho, e a gente quer expressar isso para as pessoas que a gente ama. Mas é possível fazer isso com planejamento, com orçamento e principalmente educando as nossas crianças. O que a gente pode fazer, por exemplo, né? Aproveitar esses momentos importantes, festivos, né? E até ser um momento assim de auxiliá-los a já aplicar, digamos, a matemática, né? A questão financeira já a partir de que fase, né? Porque a gente vê algumas escolas fora do país, né? Europa, Estados Unidos, onde a educação financeira é um tema, é uma matéria corriqueira. E aqui, na verdade, onde deveríamos ter, a gente vai ter lá para frente. Por isso, tanto brasileiro endividado. Exatamente. O endividamento das famílias é hoje realmente um problema bastante sério, ainda mais nesse momento de crise, e que nos faz pensar e refletir com mais calma e mais prioridade nesse tema. A educação financeira, Renata, hoje é consenso no último Congresso de Educação que ela deve começar a partir dos 3 anos de idade. Que ótimo, gente! Ou seja, quem tem filhos aí já com 3 anos, já coloque eles na linha, viu, Biribinha? Daqui a pouco aí, Leozinho, já dá para entrar na educação financeira. Exatamente. E a Páscoa é um excelente momento, por exemplo, de levar os filhos às compras, de estar juntos, a família reunida, para passar esses conceitos tão importantes. E sempre é importante que os pais, eles deem um exemplo para a criança quando ela é tão pequena. Então, fazer um orçamento, definir o quanto vai se gastar, é o primeiro papel, aí a primeira tarefa da família antes de ir às compras. Então, definir qual que é o valor que vai ser destinado para essa data e, a partir daí, levar as crianças às compras pode ser muito importante para justamente mostrar a diferença entre os produtos, falar claramente quanto é que se pode gastar com os ovos, mostrar as diferenças entre aquele ovo caro de personagem e outro do mesmo peso, muitas vezes mais baratos, fazer a correlação entre barras de chocolate, bombons e o outro no formato de ovo, né? O quanto isso pode gerar de impacto no orçamento da família. E sempre, Renata, gastar aquilo que efetivamente estiver planejado, né? Faz com que a gente não se endivide, não parcele no cartão de crédito. Se não termina a Páscoa, a gente fica aí, né? Maio, junho, julho, com aquela dívida, pagando as contas, exatamente. E realmente, assim, dá para fazer isso de uma maneira, digamos assim, também até de certa forma lúdica, né? Sem perder essa magia, né? Que essas datas têm, assim. Tem como fazer isso, Lu? Sim. Eu considero sempre que esses momentos que a gente está junto com a criança, podendo discutir com ela a decisão que vai ser tomada, envolvendo as crianças no processo, fazendo com que elas também reflitam, né? E isso faz com que não seja diretamente, porque uma criança muito pequena não dá pra gente falar só em dinheiro, ela não entende muito o valor. Então, assim, o exemplo dos pais é o primeiro que é muito importante, Renata. Então, aquilo que a gente faz, a criança muitas vezes, ela não vai por aquilo que a gente fala, e sim com as atitudes, com o exemplo, mostrar as diferenças, né? Ser criativo. Então, muitas vezes a gente consegue expressar o carinho, a dedicação, e é tão gostoso presentear os nossos amigos, a nossa família, né? Então, por exemplo, uma alternativa, comprar um saquinho, uma embalagem, colocar vários bombonzinhos, escrever um cartão e sempre envolvendo a criança nesse processo e mostrar a diferença, né? Olha, com o preço que compraríamos esse ovo, conseguimos comprar vários presentes para vários amigos. Isso a gente vai passando valores, conceitos, a forma de lidar com o dinheiro, sem necessariamente... que acaba sendo super interessante, não necessariamente você tendo, né, se endividando, pegando mais caro e às vezes nem tendo condições para isso, né, por causa de uma demanda ali da criança, né? Então é possível e fica até gostoso essa troca, assim, claro, de uma maneira assim bem natural, né, bem orgânica, nada muito
forçado. Exatamente, bem natural, bem orgânica. E quando a gente coloca isso no processo, isso flui naturalmente. Então, por exemplo, mostrar para a criança a diferença, né? Olha, nós temos esse valor para gastar. E no momento das compras, comparar os produtos, fazer com que ela reflita o que você acha melhor, né? O produto A ou B, mostrar para ela as diferenças, para que ela consiga efetivamente passar a ter um processo decisório estruturado, para que ela consiga perceber as diferenças de marca, de embalagem, de qualidade, de tamanho, porque o processo de compra ele é muito mais do que meramente o valor que a gente paga. Tem toda uma questão conceitual que precisa ser desenvolvida e isso é levado para a vida toda. Então é um momento que é uma data festiva, uma data comemorativa, uma data muito importante, mas que a gente planta aquelas sementinhas que serão usadas em outros processos decisórios futuramente. Sim, e até aquela questão de já começar a definir, né, a traçar um poder, assim, digamos, de decisão de compra, da melhor compra. Hoje não é à toa que a gente vê aí importantes canais, né, no YouTube e outras referências também, de muitas pessoas passando essa educação financeira. E realmente o brasileiro, ele vai aprender a lidar melhor com o dinheiro muito lá na frente. E a gente vê que pessoas, assim, até que já passaram dessa meia-idade, às vezes não conseguem lidar, né? Exatamente. Eu penso que houve uma falha mesmo na formação. A maioria das universidades, elas não trazem nem isso, né, no momento de formação de profissionais liberais. Independente de ser humanas, né, deveria estar contemplado em vários cursos. Deveria, porque esse protagonismo é essencial. Por exemplo, um médico, um dentista, um empresário, ele vai ter que lidar com as questões ligadas a finanças, não só na sua casa, na sua família, mas na sua vida profissional. Todo mundo, né? Com tudo, né? Todo mundo. E esse equilíbrio financeiro, ele traz pra gente felicidade, ele traz tranquilidade nas relações, a gente consegue trabalhar melhor sem ter essa preocupação de estar no vermelho. Quando a gente está no vermelho, o casamento vai mal, a relação com os filhos vai mal, a gente não consegue trabalhar bem, né? Ficamos ali preocupados como lidar com essas questões. Então esse equilíbrio, a educação financeira trabalhada desde cedo vai te preparando para os desafios da vida que serão constantes, para que a gente trabalhe melhor em todas as outras áreas. Porque tem a história, né, daquela falsa compra, né? Na verdade é onde a gente entra e é aí que mora o perigo, que é do cartão de crédito. Então, assim, né, tem pessoas que têm 3, 4, enfim, mas o ideal, né, se for ter ou todo mundo, os educadores, né, especialistas dizem, né, para não entrar realmente em grandes endividamentos se você não tiver aquela tranquilidade. Então, é o cartão, digamos, o débito mesmo, é o à vista, mas lógico, tem a necessidade de repente do crédito, mas não usar aquilo desenfreadamente. Exatamente. Né? O cartão de crédito, ele pode ser uma excelente ferramenta, mas ele é só uma ferramenta que a gente precisa saber usá-lo. E depois vai vir o boleto para você pagar. Exatamente. Lembrando que aquilo ali não incorporou-se ao seu orçamento. Sim. É uma facilidade que você tem e você vai ter que pagar. E deixar de fato o parcelamento, a divisão em parcelas para os bens duráveis. Quando a gente trata de algo que é corriqueiro, especialmente aquelas despesas recorrentes, né? Supermercado, farmácia, bens que não são duráveis, a gente vai ter que repetir o consumo desse bem no próximo mês. E o grande perigo é parcelar isso e no mês que vem, quando a gente tiver que pagar o referente a esse mês, a gente não tem dinheiro para comprar de novo. E a gente entra num ciclo vicioso de sempre estar endividado e não conseguir mais sair. Esse é que é o perigo e é preciso ficar de olho nos sinais de alerta. Sim, né? Tem esses sinais que já aparecem e aí você fala, opa, daqui eu não posso seguir adiante, eu preciso corrigir a minha vida. Tem como? Sim, tem. Grandes sinais de alertas. Quando chega a fatura do cartão de crédito, eu não tenho dinheiro para pagar o total da fatura e preciso pagar o mínimo. Primeiro, grande sinal. Segundo, entrei no cheque especial, usei o limite da minha conta corrente e já estou ali por alguns momentos seguidos.
Terceiro, atraso de contas de consumo. Chegou conta de luz, chegou ali o dia de fazer feira, supermercado, e eu não tenho dinheiro, está fora do meu orçamento. Nesses momentos a gente precisa repensar o processo, né? Eu sempre dou a dica de começar anotando tudo aquilo que eu gasto. Até as coisas, situações mais supérfluas também. As pessoas falam, né? Aquele cafezinho, ou aquele almoço, ou aquele jantar, enfim, você tem que anotar realmente, porque quando você coloca no papel e soma tudo, é muita coisa, Exatamente. né? Então, quando você, enquanto não está visualizando, você não consegue enxergar. E a nossa mente nos engana, às vezes a gente esquece, né? Aquela blusinha, aquele cafezinho, aquele lanchinho, e tudo isso, quando somado, pode representar um grande montante no final do mês. Então, quando eu anoto as despesas, quando eu tenho um orçamento, eu consigo facilmente identificar. Vem um sinal de alerta, eu consigo saber onde é que eu estou gastando demais, onde eu posso cortar, e aí sim eu consigo encaixar as contas, porque só tem duas formas: ou a gente ganha mais, ou a gente gasta menos. Porque mais importante do que aumentar o quanto a gente ganha é aumentar o saldo, é controlar e aumentar a sobra, né? Quando eu tenho essa sobra no azul, quando fica azul e não vermelho, quando sobra mais do que eu gasto, aí sim eu saio dessa posição tomadora, devedora, e vou para a posição de investidor, e consigo ser protagonista, consigo ter ali, né, protagonismo na minha vida, decidir muito melhor o que eu vou comprar, pagar menos, porque quando a gente paga à vista, a gente pede desconto, a gente negocia melhor o preço, e a gente passa a ter uma relação diferente de consumo. Que significa você dona do dinheiro, não o dinheiro dono de você, seria mais ou menos isso, né? Exatamente, a gente mostra para ele quem é que manda, e a gente decide, né, como usá-lo, como investir. Porque na verdade, né, muita gente fala assim, não é só, é o que você justamente falou, não é o que você ganha, quando eu ganhar tanto, não, você tem que trabalhar com o que você tem, claro, sempre almejar mais, né, mas essa sobra, e lógico, para sua vida, para o seu lazer, tem que fazer parte, né, não só pagar as contas, né, preciso relaxar, preciso ter esse momento de lazer ou de compra, exatamente, né? Porque se a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, não adianta. Se eu sou desequilibrada em relação ao meu orçamento, quando eu passo a ganhar mais, automaticamente a gente ajusta os padrões de consumo e começa a consumir mais. E quando a gente percebe, a gente está trabalhando mais ainda, trabalhando mais horas para poder pagar tudo aquilo ali que a gente trouxe para o nosso novo padrão de consumo. E aí a gente passa a não ter tempo para conviver com a família, para viajar, para os momentos de lazer, para fazer aquilo que a gente gosta. Porque o dinheiro, ele é um instrumento para a gente viver melhor, né? Para ter mais qualidade de vida, mais felicidade. Com certeza, inclusive na Páscoa, gente. Então vamos aprender aí e, claro, educar aí os nossos pequenos desde muito cedo, porque vai fazer toda a diferença. Adorei te conhecê-lo, deixa o seu contato aqui para nós. Claro, meu telefone é o 12-99154-6886. No Instagram eu estou como Luciana Iquedo, Facebook, e o nosso site é o www.iquedo.com.br. Muito obrigada, viu?